Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1, versículo 18, título: Nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, quer dizer, sem que tivessem relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, quer dizer, falar mal dela, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, enquanto ele pensava como é que ele ia fazer isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Você que está nos assistindo, coloca aí: Deus conosco. Declare: Deus está comigo. Deus está com a sua família. Deus está nas suas lutas. Deus está nas suas dores. Deus está nos seus sonhos. Deus está nos seus projetos. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Amém? Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele abriu mão da sua glória. Foi para isso que ele foi concebido num ventre materno. Foi para isso que o Deus Todo-Glorioso se tornou carne, osso e sangue, para que ele pudesse estar conosco, para que ele pudesse estar perto, para que ele pudesse andar conosco, nos ver, nos sentir, nos tocar. Por isso que o nome dele é chamado Emanuel, Deus conosco. Há um Deus Emanuel comigo. Há um Deus Emanuel comigo. Deus não está só comigo, Deus está, ele é Deus conosco. Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, quer dizer, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Esses magos aqui não eram magos de feiticeiros, não. Esses magos aqui, que também ficaram conhecidos como reis magos, que a gente não sabe se eram três, a gente sabe que deram três presentes: ouro, incenso e mirra. Esses magos aqui, eles eram chamados magos porque eles estudavam astros, estudavam a ciência, estudavam o tempo, estudavam a medicina, estudavam ciclos da natureza, e também eles estudavam profecias antigas. E havia uma profecia antiga que o Messias viria. Por isso que eles sabiam do nascimento de quem? De Jesus. Amém? Estão entendendo até aqui, sim ou não? E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Está vendo? Eles estudavam os astros. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: é tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: inde, formai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também ia adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abriram seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz: e deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo em faixas, deitou numa manjedoura. Não sei se você sabe, mas manjedoura era o lugar onde os animais dormiam, onde os animais comiam, era onde ficavam os estábulos.
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você veja que coisa, Jesus não teve um lugar para nascer. Jesus não teve um lugar para nascer. O rei dos reis, o rei dos reis, não nasceu num castelo, não nasceu num palácio, não nasceu numa mansão, não nasceu na melhor casa da cidade, nem na melhor casa do bairro, não nasceu nem numa casa, nasceu aonde ficavam os animais. Para Deus mostrar para você, olha aqui para mim, para você, que você não pode ficar preso aonde você nasceu. Como você nasceu, de que maneira você nasceu, quem são seus pais, qual é a história que você carrega. Porque às vezes você está terminando mais um ano, você está terminando mais um ano. Você tem 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, seja lá quantos anos, e você ainda acha que o fato da tua vida ser um fracasso é porque você nasceu numa família fracassada. Você é pobre porque a tua família é pobre, você é deprimida porque a tua mãe foi deprimida, você é doente porque o teu pai foi doente, você é viciado por causa que o teu pai foi viciado, teu avô foi viciado. Tem muita gente que acredita que a sua história de fracasso é porque ela já nasceu numa família com problemas. Deus não deu nenhuma regalia para Jesus. Jesus já nasceu numa família com problemas. Quando Jesus nasceu, já queriam matar ele. Qual foi a primeira coisa que José teve que fazer quando Jesus nasceu? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Ele teve que fugir, porque Herodes queria fazer o quê? Queria matar ele. Maria não teve parteiras, Maria não teve uma irmã para ajudar, Maria não teve a mãe dela para aconselhar ela na hora do parto, não teve nenhuma facilidade. Mesmo assim a criança nasceu, porque o que ela carregava na barriga era obra, diga assim, era obra do Espírito Santo. Você, olha aqui para mim, você pode achar que você é um erro, você pode achar que você é um fracasso, você pode achar que a tua história é triste, você pode achar que nada do que você faz dá certo, você pode achar que você só tem fracasso na tua vida, ou você pode achar e crer que você é uma obra do Espírito Santo. Porque se tinha alguém que podia nascer da maneira mais bonita nesse mundo, era Jesus. Ele podia ter tido o nascimento mais belo. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz, mas ele nasce nas trevas. Jesus é a luz do mundo, mas ele nasce nas trevas. Se você pudesse ser uma testemunha daquela noite, no meio daquela escuridão, porque o cenário que você monta, que a religião monta, bonitinho, sabe, ali a manjedoura, os animaizinhos ali, não tem os animaizinhos, ovelhinhas, boizinhos, uma estrela bonita, os pastores. Olha aqui para mim, você acha mesmo que ali onde Jesus nasceu era um ambiente cheiroso, ou era um ambiente mal cheiroso, podre? Se você tem animais lá no quintal da tua casa, como é que fica lá o quintal da tua casa? Se você tem galinha, tem pato, tem essas coisas, como é que é? O ambiente fedia. A gente que romantiza a cena para ficar bonito, jamais você olharia para aquela cena, para aquele cenário, e você diria: ei, aquela criança ali é a luz do mundo, aquela criança ali é o pão da vida, aquela criança ali é o Messias, aquele ali é o Cristo enviado. Você não diria isso. Você diria assim: que casalzinho lascado esse aí, hein? Pensa num casal lascado, que a mulher não tem nem aonde parir o filho, e vai parir no meio dos bezerros, no meio das vacas, no meio das ovelhas, no meio do capim, no meio da palha. Às vezes o cenário da tua vida não é bonito, mas tu tem algo que tu carrega, que Deus colocou dentro de você. Mas pelo fato de você não conhecer a palavra de quem, você não enxerga isso. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ele nasce numa manjedoura, porque ele, sendo leão, ele se faz o cordeiro que veio ser sacrificado por nós. Por isso que ele nasce, naquele lugar. Porque Deus, diga assim, Deus tinha um propósito. Tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Quando você entende que Deus tem propósito na tua vida, você para de murmurar, você para de se vitimizar, você para de ficar se humilhando. Aquele cenário não era um cenário bonito, porque Deus não precisa de um cenário bonito para te abençoar. O diabo trabalha muito em cima do que te cerca. Às vezes a pobreza te cerca, e o diabo vai trabalhar na tua mente que você vai ser pobre e miserável para o resto da vida, porque é só isso que você vê, pobreza e miséria. Você é cercado pelo vício, então você vai ser um viciado para o resto da vida.
Você é cercado por sofrimento, então você vai sofrer para o resto da vida. Mas se você carrega a fé na palavra de Deus, mesmo com um cenário desfavorável, com um cenário feio, você consegue mudar, tendo fé na palavra de Deus, toda e qualquer situação. Deus colocou o que era eterno dentro do que era pequeno, o Salvador dentro de uma criança. É assim que Deus faz. Deus não precisa que o exterior seja bonito, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o que está dentro do teu coração. Não havia lugar para eles, não deram um quarto, não deram uma cozinha, nem na cozinha, mandaram eles para onde ficava os animais. Às vezes as pessoas não te dão lugar. Você quer um lugar para trabalhar, você quer um lugar para recomeçar, você quer um lugar para ser feliz, você quer um lugar para dar a volta por cima. Agora você pode ter certeza, se as pessoas não te honram, Deus vai te honrar. Você crê nisso? Não deram quarto para ele. Agora os magos vieram. E eles vieram com o quê? O que eles vieram? Eles vieram de longe. A criança nem tinha nascido e eles já estavam vindo. Estavam vindo com o quê? Com ouro, incenso e mirra. E a estrela ia guiando eles. Eles erraram o endereço. Entregaram para a criança errada, entregaram para o casal errado, porque o que é de Deus para você vai chegar para você. Deus, deixa eu te falar uma coisa, você pode estar doente, você pode estar quebrado, você pode estar divorciado, você pode estar morando de favor, você pode estar deprimido, você pode estar no fundo do poço, você pode estar morando no cafundó do Judas. Aonde que Maria e José estavam? No estábulo, no meio da noite, na escuridão. O pai de José não sabia que estava lá, a mãe de Maria não sabia que estava lá, os parentes não sabiam, os amigos não sabiam, mas Deus sabia. Quem sabia? Não havia Instagram, não havia rede social, não tinha como fazer uma live, não tinha como pedir pix, não tinha como tirar uma foto e falar assim, meu filho nasceu, não tinha como colocar localizador, mas tinha Deus. Às vezes a pessoa tem tudo isso, a pessoa tem toda uma estrutura, a pessoa tem todo um recurso, mas falta quem? Os três foi bater lá, porque a honra de Jesus não vinha dos homens, a honra de Jesus vinha de quem? Vinha de Deus. Deus vai te achar, olha aqui para mim, Deus vai te achar aonde você estiver. Não precisa você se humilhar para ninguém, não precisa você se humilhar para ninguém. O que é Deus não erra o endereço. Quando Deus vai te honrar, Ele não erra o endereço. Quando é tempo dele te achar, Ele vai te achar. Quando é tempo dele te abençoar, Ele vai te abençoar. Amém? Fale para a pessoa do seu lado assim, Deus sabe onde você está. Deus sabe onde você está. Deus sabe onde te achar. Deus está dizendo para a gente aqui nessa manhã, eu sei onde eu te encontrar, eu sei onde tu mora. Eu não te sigo no Facebook e no Instagram, mas eu sei onde tu mora. Eu tenho presente para você, eu tenho bênção para você. Eu vou trazer gente que tu nem espera. Você acha que naquela noite, no meio daquela sujeira toda, no meio daquela luta toda, no meio de choro, de tudo, você acha que Maria, José, Jesus, você acha que eles esperavam ganhar ouro, que era presente para rei, mirra, que era presente para sacerdote, incenso, que era presente para sacerdote, mirra? Vocês acham que eles esperavam ganhar esses três presentes preciosos? Vocês acham que eles esperavam? Eles esperavam ganhar isso? Porque quando Deus faz é assim. Deus nunca faz o que você espera. Quando é de Deus é assim, não é da maneira que você espera, nem quando você espera, e nunca vem de gente que você espera. Nunca vem de gente que você... É gente que você nunca imaginou. Gente que você nunca imaginou. A gente aprende aqui nesse texto que você nunca deve deixar que as circunstâncias diminuam você. Jesus nasceu pobre, mas Ele era Jesus. Jesus estava nas trevas, mas Ele era a luz do mundo. Jesus estava no meio dos animais, mas Ele era Emanuel, Deus conosco. Amém? Você pode estar vestido só de trapo, mas você tem que saber quem você é. Você pode trabalhar para ganhar um salário mínimo, mas você tem que saber quem você é. As pessoas podem duvidar de você, mas você tem que saber quem você é. Amém? Saiba quem você é em Deus, saiba quem você é em Jesus. Eles foram lá adorar a criança, lá no estábulo, porque eles sabiam que Ele era o Messias.
Você nunca deve deixar as circunstâncias fazerem você esquecer. Você nunca pode deixar os problemas fazerem você esquecer. Você nunca pode deixar uma doença fazer você esquecer quem você é em Jesus. O nascimento foi assim. Quantas vezes Satanás tentou peneirar a tua alma esse ano? Quantas vezes a tua vida esteve por um fio? Quantas decepções tu passou? Quantas vezes o cenário foi terrível? Quantas vezes você falou, não suporto mais? Mas Deus sempre teve misericórdia de ti. Tem coisa vindo para você que você nem imagina, e vai te alcançar, se você confiar nele. Amém?